Não, nem tanto, vai. Nós, velhinhos surdos, esqueci do nós, desculpe, Ah, nós. não, nós não somos tão velhinhos assim, não. Boa, né, gente? Viu? Tá, vamos lá, então. Todo mundo do microfone aí, por favor. Né? Cláudia já iniciou a gravação. Então, nesse momento, nós vamos receber com muito carinho o Polizel, que vai trazer o Evangelho da Noite para nós hoje, que nós sejamos aqui muito bem acolhidos, né, inspirados e bastante essa lição. Polizel, está com você. Opa, então, mais uma vez, meus amigos, muito boa noite a todos, que possamos ser muito bem-vindos na noite de hoje, para a gente estudar um pouquinho do Evangelho. Vamos agradecer, em primeiro lugar, a esse bondade, a esse Jesus, que é sempre o nosso mestre guia, né, para que a gente absorva da melhor maneira possível, vamos tentar esquecer um pouquinho as nossas tribulações diárias, as nossas preocupações, e nos fazer presentes para que a gente possa, né, como já disse anteriormente, para que a gente possa aproveitar, né, essa reunião, para que os benfeitores possam nos auxiliar. Enquanto nós estamos sintonizados, nós estamos sendo tratados. E, de certa forma, também, nós possamos vibrar positivamente para os nossos irmãos que também precisam de algum auxílio. Nós vamos hoje, né, conversar um pouquinho sobre a lição de número 25 do livro Estude Viva, né, são duas lições, a primeira do Emmanuel, que fala nas crises da direção, a segunda é do André Luiz, né, que são mensagens de vida, né, e nós vamos conversar um pouquinho também sobre o Evangelho, né, um tema bastante oportuno, que é onde a gente vai tratar um pouquinho sobre a vingança, e vamos falar um pouquinho sobre a lição número 876 do Livro dos Espíritos, né, onde fala das bases da justiça. Eu vou pedir permissão primeiro para vocês, para fazer a leitura, né, da primeira mensagem do Emmanuel. Eu vou ler ela na íntegra, e depois a gente faz aí, tece alguns comentários, tá? Então, diz o seguinte a mensagem: nas crises da direção. É muito fácil desinteressar-nos dos aspectos menos agradáveis do serviço necessário à preservação da verdade e do bem. Isso acontece principalmente quando as consequências não nos dizem respeito. Se não temos a obrigação de inspecionar as deficiências da estrada, muito de raro em raro nos incomodamos com a brecha deixada pelo aguaceiro na base do viaduto. Não sucede, porém, o mesmo com os responsáveis que desdobrarão esforços para remover o perigo. Assim também no cotidiano. Queremos tranquilidade, no entanto, surgem riscos à frente. Somos pais e acordamos juntos de filhos carentes de amparo em forma de advertência. Orientamos empresas e verificamos omissões ante as quais o silêncio seria apoio ao desastre. Exercemos funções educativas e somos defrontados por ocorrências que comprometem a segurança da escola. Administramos instituições de interesse geral e encontramos falhas que não será lícito desdenhar com displicência, sob pena de aprovarmos a influência das trevas. São esses momentos mais dolorosos para os que receberam encargo de velar por alguém ou alguma comunidade. Nesses trechos periclitantes do trabalho a fazer, somos frequentemente impelidos à deserção. Entretanto, comandante algum é trazido a conduzir um navio a fim de abandoná-lo ao sabor das ondas em momentos difíceis. Que fazer, todavia, nas crises inevitáveis, quando é preciso apontar e retificar, esclarecer e definir? Nesses duros problemas, uma solução aparece luminosa e reconfortante. Nós podemos orar. Quando te encontres em obstáculos desse matiz, não censures os companheiros que passam despreocupados ante as lutas com que arrostas e nem acomodes com o mal sob pretexto de lealdade à harmonia. Ora sempre, fiel ao bem da verdade,
e à verdade do bem, ainda mesmo que todas as circunstâncias te contrariem. Através da prece, dar-te ao Senhor a força justa com a medida adequada e a palavra precisa no rumo certo. Assim será sempre, porque se a criatura dirige, Deus guia. Manejamos a vida, mas a vida é de Deus. Então, pois bem, meus amigos, quando eu estava estudando essa mensagem, eu interpretei ela não como uma crise, mas sim como uma mensagem que nos convida à paz, porque todos nós buscamos o bem-estar, todos nós queremos um certo comodismo, queremos estar de bem com a vida. É natural isso da gente, nós nascemos para ser felizes, Só que a gente não, sabe, a paz não nos é dada, a paz ela é conquistada. Então, através desses desafios, dessas lições que é Odisel, está travando. Está travando. Retoma o seu raciocínio através da paz. Vamos ter um teste de paciência mesmo. Vamos fechar um pouquinho os olhos, pedir a orientação do mentor aí, para que nós possamos imantar luz lá para o Odisel. A internet dele caiu. De forma alguma com os problemas que nos são confiados no dia a dia. Que a missão A internet dele travou e ele não percebeu. Ele está falando normal lá, mas a gente não está vendo. Vamos ver se ele lê o chat, Cláudia. Vamos ver se ele lê o chat, pelo menos. Ô, Jô, você pode dar o prosseguimento aí, minha querida, até que ele retoma? Liga seu microfone, porque eu deitar, estava dando chiado lá no Odisel. Isso. Então, eu vou pegar o gancho dessa parte que ele falou da paz, que todos nós buscamos a paz. Mas a paz, como coloca aqui, ela não vem sozinha, Para que a gente aprenda, como coloca aqui, como Emmanuel coloca aqui, para que a gente aprenda realmente o que é paz, a gente vai ser defrontado, nós vamos nos defrontar com várias dificuldades, E que são momentos, muitas das vezes, são momentos dolorosos. Aqui ele está chamando a gente à ordem com relação a sermos responsáveis por trabalhos, por situações. Então, ele coloca que nós administramos, a gente se defronta com dificuldades, a gente se coloca como pais, aqui como filhos. Então, tudo na nossa vida, para que a gente consiga esse momento de paz que o Polizel colocou, nós vamos ser educados através de muitos momentos difíceis, momentos dolorosos, crises, Que é como Emmanuel coloca assim. Então, quando Emmanuel coloca assim, olha, quando te encontres em obstáculo desse matiz, é para que a gente não censure aquelas outras pessoas, porque a gente tem um defeito de julgar, a gente tem o defeito de ver o defeito, temos o defeito de vermos o defeito do outro. Porque às vezes a gente vê um chefe de uma seção, um chefe de uma empresa, um dono de empresa, tomando atitudes drásticas, E a gente julga, mas não era para fazer, não precisava ter feito isso. Mas Emmanuel coloca aqui que nós não podemos, pelo nosso silêncio, aprovarmos coisas difíceis, aprovarmos situações difíceis com relação a, vamos dizer assim, um problema numa empresa, um problema numa escola, com criança. Nós sabemos que ultimamente, principalmente nas escolas, estão ocorrendo fatos muito difíceis. Então, é para que a direção da escola, os pais, os responsáveis, os psicólogos da escola não passem a mão na cabeça de ninguém, para que a gente não deixe
vamos assim, falar de uma forma simples, rolar as coisas da forma que estão, onde está tendo prejuízo, tanto para aluno, quanto para pai, quanto para professores e a direção da escola, né, ocorrendo casos. Então, é nesse sentido que Emmanuel está colocando. Quer dizer, qualquer um de nós que estiver numa situação de direção de algo, é para a gente não perder o equilíbrio, se colocar na posição, como a Esther falou da outra vez, nos colocarmos empaticamente mesmo na situação do outro e verificar o que é que nós podemos fazer e tirar dessas situações uma lição proveitosa, como coloca Emmanuel aqui. Ele coloca assim, olha, nesses duros problemas, uma solução aparece luminosa e reconfortante. Como? Nós podemos orar. Olha a saída que Emmanuel dá nesse texto. Então, somos líderes de determinadas situações. Estamos passando por pequenas crises ali. O que ele pede? Ora, respira profundamente, busca Jesus. Eu aprendi numa palestra com uma amiga muito querida que ela fala assim, Jô, de vez em quando a gente precisa perguntar assim, o que Jesus faria? E a gente sabe o que Jesus faria. Todo mundo sabe. Nós ainda não sabemos trabalhar da mesma forma que ele. Nós já estamos no caminho. Então, quando o Emmanuel fala para a gente, ore, nós podemos orar. O que é esse orar numa crise? É buscar ajuda do plano espiritual, é buscar ajuda do nosso amigo espiritual, é ter aqueles 5 minutos de calma, porque quando a gente... como é que a gente fala? Quando a gente ora, quando a gente tira esses minutos, que não é perda, né? Quando a gente tira esses minutos, 5 minutos para fazer uma prece, para fazer uma respiração, a gente oxigena o cérebro e a gente tira a questão do nervoso, de não falar o que não deve, de não tomar uma atitude que não deve, para não aumentar, talvez, a situação que coloca ali. Então, ele fala, ó, quando te encontrem obstáculos desse matiz, não censure os companheiros que passam despreocupados ante as lutas com que arrotas e nem te acomodes com o mal sob pretexto de lealdade e harmonia. Não podemos passar a mão na cabeça quando nós sabemos que há algo ali que não está funcionando. Mas nós também não podemos simplesmente falar de forma estúpida, de forma abrupta. Né? Então, o orar é exatamente para a gente respirar, ter esses 5 minutos de pensar coisas boas e saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos amigos queridos que falam, né, ao nosso ouvido nessa hora, calma, respira, olha, vai dar tudo certo. Então é isso, é nesse ponto que Emmanuel coloca nessa nossa parte aqui. Aí ele fala assim, olha, ora sempre fiel ao bem da verdade e à verdade do bem, ainda mesmo que todas as circunstâncias te contrariem. Ora, vai para frente. Mesmo que muitas pessoas não concordem com aquilo que você está fazendo, mas o seu coração, a sua educação, a sua moral está colocando ali, ó, dá para fazer, vai ter que ser assim. Vai doer? Vai, mas é assim que vai sair um resultado positivo, onde não vai ter prejuízo para ninguém. É nesse ponto que Emmanuel está pegando no nosso pé. E aí ele fala, através da prece, dar-te ao Senhor a força justa, a medida adequada e a palavra precisa, a palavra precisa no rumo certo. Então, quando a gente ora, quando a gente confia, orar aqui no sentido de confiar nos amigos espirituais, confiar que nós podemos, confiar que nós vamos ouvir essas informações, essas dicas do plano espiritual, nós vamos ter a palavra certa, a energia certa, né, a atitude correta, até o gestual correto. Né? Às vezes, de repente, a gente suaviza o nosso semblante, mostrando para as pessoas uma confiança que talvez a gente até não tenha, aquela confiança toda, mas que a espiritualidade faz com que transpareça e você tenha aquela confiança de resolver aquela situação da melhor forma possível. Né? Assim será sempre, porque se a criatura dirige, Deus guia.
Se a criatura dirige, Deus guia. Manejamos a vida, mas a vida é de Deus. Quer dizer, nós temos essa vida é de Deus, Ele nos dá a possibilidade de dirigir, mas toda a oportunidade de guiar é Ele que nos dá. Então, essa é, né, pegando o gancho do Polizel, é a informação, né, desse texto lindo do Emmanuel. Continua, Poli. Ju, ele voltou. Vamos deixar agora ele também concluir alguns tópicos aí. Polizel, está com você agora, meu querido. Vamos ver se você consegue. Vai conseguir, se Deus quiser. Liga o microfone, Polizel. Ok. Vamos lá. Prossegue o seu raciocínio aí. Sim, né? Eu sei que você já concluiu a mensagem, só vou retornar um pouquinho, só para pegar um gancho, tá? Na minha sequência aí. Né? Eu estava falando aqui, só para fechar, a gente tem muitos amigos, né, muitos colegas que têm empresas, e às vezes, a grande maioria das empresas no Brasil são de pequeno e médio porte, né? E às vezes alguns, né, donos de empresa precisam, para não fechar a empresa, precisam demitir alguns funcionários. Ou então, às vezes, a produção não está adequada, porque algum funcionário não está fazendo o serviço adequadamente, e ele precisa conversar com a pessoa. Então, dependendo de como fala, e você falou muito bem agora há pouco, né, que a gente tem que saber falar, né? Então, dependendo de como isso é traçado, nós criamos o quê? Criamos alguns ranços, né, algumas inimizades. Né? Então, mesmo no centro, muitas vezes, a gente acaba desertando de um trabalho por melindres, né? Muitas vezes a gente cai fora, pula fora, porque às vezes a gente queria conversar, de repente eu tenho uma ideia lá de queria falar com o presidente do centro, mas eu não me dou muito bem com ele, né? E aí eu guardo aquilo, e aí a gente acaba desertando, pulando fora do barco. E não é esse o recado de Emmanuel, né? Então, se muitas vezes você tem alguma ideia, conversa, né? Conversa com o teu mais próximo, né? Resolve. Se não deu certo, continue, né? Vamos continuar o nosso trabalho, jamais pular o barco, como fala aí, né? Do capitão que jamais deixa o seu barco. Né? Então, para evitar, né? E aí a gente cai na lição do Evangelho, que fala sobre a vingança. Então, lá no capítulo 12, item 9, né, o espírito de Jules Olivier, ele comenta algumas coisinhas. Eu não vou ler toda a mensagem, porque é um pouquinho longa, mas vou só mencionar, né, a respeito dessa vingança que muitas vezes a gente anima. Esse Olivier diz que se o ser humano tem algum sentimento de vingança, né, ele não tem credenciais para ser, né, espírita ou muito menos cristão. Tá certo? E que muitas vezes a pessoa que age dessa maneira, que guarda aqueles rancores dentro do coração, ela acaba envenenando, né, determinadas pessoas. Na época que foi escrito o Livro dos Espíritos, tinha muito, né, nos séculos anteriores, tinha muito isso, né, de envenenar os outros, né, por uma vingança, né, ou então a pessoa cria alguma calúnia, né, cria aí uma situação para deixar, né, a pessoa com quem ela está, né, em desajuste, em maus lençóis. Para exemplificar esse assunto da vingança, eu gostaria de citar, né, um pouquinho da história, um pedacinho da história do Emmanuel, né, que na época foi Públio Lentulus, lá há 2000 anos. Né? Então, só para exemplificar essa coisa da vingança. Né? O Públio Lentulus, ele era casado com a Lívia, tinha a Flávia, né, pequenininha, que tinha problema de pele, né, ela tinha erupções na pele, e o Marcos. E ele, nessa ocasião, ele estava tendo algumas visões, né, do que ele tinha que fazer para melhorar, de todos os desmandos que ele cometeu em vidas anteriores, e aquilo estava incomodando muito ele não acreditava nessas visões, né, e aí ele quis mudar de ares. Então, a família mudou-se para Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, né, o governador era o Pôncio Pilatos, e nas reuniões que eles faziam, o Pôncio Pilatos começou a ter um olhar, né, com segundas intenções para a Lívia. E a Lívia é uma pessoa muito, muito honesta, muito digna, né, jamais deu asas para que qualquer coisa ocorresse fora do casamento. Mas o Pilatos, né, sempre com aquele olhar, e aquelas mulheres que participavam da roda, né, de Pilatos,
né, percebendo, uma das mulheres, né, percebendo isso, começou a caluniar, né, começou a jogar coisas no ouvido do Públio Lentulus, né, e ele não acreditou, no começo ele não acreditou muito, e aí, na ocasião da crucificação do Cristo, quando a Lívia foi pedir, né, para o Pilatos, né, interceder, essa que plantou a calúnia, falou para o Públio Lentulus, né, veja a sua esposa saindo do gabinete íntimo do Pilatos. E aí ele ficou muito doido da vida, e aí ele não perdoou, achou que aquilo era uma afronta pelo seu orgulho, né, e tirou todos os direitos, não deixou a Lívia falar, tirou todos os direitos dela como mãe, como esposa. Ela ficou durante 25 anos lá, né, presa em casa, não podia fazer nada além de participar das reuniões do Evangelho, né, e aí só que nesse tempo ele percebeu o seu erro, e quando ele ia pedir perdão, né, pelo seu erro, foi quando a Lívia participou, né, do primeiro massacre, né, junto dos primeiros cristãos, numa festa que seria concedida aos senadores, né, seria concedida a ele, inclusive. E, né, então, ele ficou sabendo disso e ele presenciou, né, a morte da Lívia, né, lá nesse circo. Aí ele ficou muito, muito decepcionado, né, aí com o tempo ele se redimiu, mudou totalmente a sua postura, os seus pareceres como juiz, ele acabou mudando, né, e aí depois veio a queda de Jerusalém, onde ele ficou cego, e depois veio a queda de Pompeia, onde também foi quando ele partiu para o plano espiritual, né, e aí a gente fala assim, a gente pensa, não, ele foi vítima de uma vingança, ele também se vingou, né, mas ele pagou. Não é bem assim. Quando ele chegou lá em cima, ele percebeu que ele podia ter feito muito mais e não fez. Então, se ele não tivesse o conhecimento, né, das consequências dos seus atos, né, talvez ele não se punisse tanto, né, tanto é que ele volta 50 anos depois como escravo nestório, né, mas aí é uma outra história. Então, as consequências dos nossos atos, ela é multiplicada, ela é centuplicada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para que a gente não abandone o nosso barco, né, antes da hora, porque senão nós seremos cobrados sobre isso. Né? Então, é muito digno daquela pessoa que luta. Né? Então, tem até um trecho de uma passagem do livrinho Jesus no Lar, né, onde o Neio Lúcio narra, né, que tinha uma pessoa muito assim do bem, né, que fazia sempre o bem a todos, e aí os espíritos das trevas, percebendo aquilo, aí começaram a incutir dentro na cabeça dele, né, você é um zero à esquerda, né, você é uma pessoa que não é digna, né, de levar o bem a ninguém, né, quem é você? Né, e aí plantou o desânimo nele. E aí ele, como era uma pessoa muito sensível, deu ouvidos a isso, né, é o orar e vigiar, né, não vigiou muito também, né, e aí acabou, né, desencarnando, né, como uma flor que murcha, não cumprindo aí com com as suas atividades. Tá certo? Então, que a gente tenha muito cuidado ali quando a gente passar por algum dissabor, né, por algum perrengue na nossa vida. Né? André Luiz diz o seguinte na última mensagem, na mensagem dele, Sentenças da Vida. Ele diz o seguinte: cumpra os deveres desagradáveis. Buscar apenas o nosso deleite é comodismo crônico. É a lei do trabalho, né, gente? Vitalize os negócios com a fraternidade pura. O comércio não foge à ação da providência divina. Coloque o bem de todos acima do interesse partidário. A senda cristã nas atividades da vida será sempre a caridade. Olha aí, novamente, convite da caridade, né? Benevolência, indulgência e o perdão. Né? E esqueça as narrativas que exaltem indiretamente o erro. A moral da história mal contada é sempre a invigilância, cada um segundo as suas obras. Liberte-se das frases de efeito. A palavra postiça sufoca o pensamento. Evite o divertimento nocivo ou claramente desnecessário. Os pés incautos encontram a queda imprevista. É a porta larga, né? Resista à desonestidade. O critério do amor não se modifica. Valorize os empréstimos de Deus. Dar não significa abandonar.
Prestigie a sabedoria da lei, obedecendo-lhe o auxílio espiritual. Prestigie a sabedoria da lei, obedecendo-lhe. O auxílio espiritual não surge sem preço, certo? E aí faltou só um pequeno comentário, né? Que é a questão 876 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, né? Qual seria... Deixa eu pegar aqui a mensagem, ler na íntegra, né? Com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural? Os Espíritos respondem, o Cristo vos disse, desejai para os outros o que queríeis para vós mesmos, né? Então, desejai para os outros o que queríeis para vós mesmos. Faça ao outro o que gostaria que o outro fizesse para com vocês. Né? E eu encerro essa fala com uma frase que eu achei bastante oportuna da Carmen Rosana, que foi uma daquelas mensagens pela manhã. Ela diz o seguinte, numa das frases, não me recordo o livro de onde ela retirou, mas ela disse assim, que depois da caridade, a prece é o mais ecumênico dos atos de fé. Então, olha a importância que tem a prece em nossas vidas. Então, oremos e vigiemos sempre. Sempre, né? Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho com que, né, a gente conversou um pouquinho a respeito, né, e que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Vamos agora à prece com a Jo. Então, vamos fechar os nossos olhos um minutinho. Mais uma vez, né, vamos nos colocar como se estivéssemos lá dentro do nosso salão, com todos os amigos queridos responsáveis pelo trabalho de segunda-feira, todas as equipes carinhosas, a equipe da fluidificação da água, a equipe do passe. E vamos pedindo a esses amigos queridos que levem as nossas vibrações amorosas a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho e de amor, a todas as regiões em conflitos, a todas as regiões passando aí por esse processo pandêmico, dentro de um aprendizado geral, né? É o mundo passando por um aprendizado geral. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem à cúpula direcional do nosso país, à presidência, ao Congresso, ao Senado, à Câmara. Vamos nos unindo ao anjo Ismael, mentor dessa pátria querida. Vamos fazendo a nossa parte, confiando em Deus, confiando na espiritualidade. Vamos pedindo carinhosamente aos amigos que levem as nossas vibrações amorosas a todos os nossos irmãos infectados, internados, os que se encontram nos seus lares, aqueles que não sabem, pedindo em especial por toda a linha de frente, médicos, enfermeiros, paramédicos, bombeiros, aos responsáveis pela limpeza dos hospitais, aos nossos irmãos que trabalham nos cemitérios, nos necrotérios, então que todos eles sejam cobertos pela luz do Mestre Jesus. Vamos pedindo, Senhor, por todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde infelizmente, Senhor, vem sobrando a violência, a má vontade, a preguiça, para que haja mais respeito entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos. Pedimos também, Senhor, por todos os nossos irmãos com ideias suicidas, com ideias criminosas, a todos aqueles que, infelizmente, Senhor, não conseguiram refrear esses impulsos. Pedimos pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, começando agora as noites mais frias, que eles sempre tenham um cantinho, um caldo, uma roupa quentinha, Senhor, dentro também do aprendizado de cada um. Pedimos, Mestre, por todas as casas de religião, por todos os seus líderes, por todos os seus adeptos, em especial
por essa nossa casinha bendita, pedindo a esses amigos que envolvam todo o nosso prédio, cada cantinho, preparando aí para uma volta, quem sabe, pedindo que envolva o lar de todos os trabalhadores. Nesse momento, a espiritualidade querida possa envolver todos os lares, os nossos trabalhadores, os nossos alunos, os nossos voluntários, das nossas gestantes, das nossas famílias carentes, de todos nós que ali adentramos em todos os dias de trabalho da nossa casa. Vamos, nesse momento, pedindo aos amigos, por todos os nomes que se encontram na nossa caixinha de vibração, sabedores que somos, que enviamos, sim, durante todos esses dias, nomes para a nossa caixinha, e que a espiritualidade querida já vai delegando as equipes em socorro a todos eles. Pedimos também pelo passe reconfortador a todo aquele que necessitar. E pedir também pela fluidificação desta água aqui presente e de todas as águas presentes, para que todos nós possamos fazer bom uso desta medicação divina. E vamos também pedindo permissão à espiritualidade, agradecendo aos nossos mentores queridos que sempre nos trazem de volta ao caminho do bem. Permissão para vibrarmos e orarmos por nós mesmos, nessa vontade que nós temos de ser e de fazer o outro feliz. E assim, mestre querido, pedimos que nos cubra com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos fazer essa nossa pequena parte. Sempre, Jesus, com muito carinho, muito respeito, muita atenção, mas acima de tudo, Senhor, com muito amor e muita alegria no coração. E assim, ajoelhados em pensamento, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois que é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, seu querido Polizel. Eu peço sempre, sabe, ao pessoal que está fazendo o comentário do Evangelho, no caso, às vezes eu, às vezes a Jo, às vezes o Polizel, né, ou o Manuel, que deixem o chat aberto, né? Deixem o chat aberto, porque a gente não percebe que a nossa